É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté, nos estúdios da TV Cidade, que leva o nome de Augusto César Cortez Pereira, o Guará, como era conhecido na difusora de Taubaté e aqui pela TV Cidade. Então, para nós todos, hoje é um prazer imenso estar aqui. E num momento, caros irmãos, em que nós vamos abordar um assunto que eu amo de paixão. Por quê? Em 2000, quando eu tinha o Momento de Decisão, o folhetim, ali pela Rádio Boa Nova, Rádio Mundial de São Paulo, e depois também esse folhetim foi aumentando e foi ficando mais colorido, mais bonito. Nós sempre defendemos essa questão, problema racial, ou seja, a luta contra os preconceitos de toda a espécie. E eu, sendo muito amiga e tendo vários amigos, como fui em palestra de Florestan Fernandes e Clóvis Moura em São Paulo, num grupo ali ligado Consciência Negra, e maravilhoso, eu hoje tenho o maior prazer em trazer uma grande amiga que também é uma lutadora, defensora. Essa amiga que está entre nós hoje, ela é assim, é advogada, bacharel em Direito e também dá cursos para um grupo de mulheres, e ela é também uma líder social e contra essa questão do preconceito. É um prazer, Zenaide, estar contigo no dia de hoje, uma grande amiga. Você pode falar ao público. Muito obrigada, em primeiro lugar. Bom dia telespectadores da TV, bom dia aos internautas que nos acompanham também. É uma grande honra e satisfação sempre estar podendo falar, comentar sobre essa pauta que é muito grande, mas muito importante. A pauta racista tem que ser debatida, tem que ser preservada e discutida, né, de uma forma, de uma boa maneira, para entendimento, para preservação, né, das nossas tradições, da nossa cultura. Afinal de contas, foram mais de 350 anos, né, de escravização e praticamente 5 milhões de africanos e africanas que aqui estiveram no Brasil e mais notadamente no Vale do Paraíba. Grande parte dos afro que estiveram aqui em Taubaté vieram do Planalto Central de Angola. Então, a gente precisa sempre ter essa valorização e essa discussão para entendimento, para compreensão, para que possamos acabar também com esse racismo que é um câncer dentro da sociedade. Isso eu acompanho, caros irmãos, há muitos anos, não só a nível de terapia. Eu tive vários pacientes negros, rapazes, moças, senhoras, e que ocupavam cargos de liderança e cargos importantes, e que diziam: Valquíria, a gente é discriminado. Eu falei, aí trazendo isso para a terapia, nós começamos a conversar e eu tentei valorizar, elevar a autoestima e mostrar o ser humano. Tudo na vida depende de nós. Nós é que fazemos o nosso ser. Então, a pessoa tem que vencer
essa diferença, esse temor, esse medo do outro. Nós não temos que ter medo do outro. Eu lembro Ismael Ivo, eu tenho aqui uma foto de Ismael Ivo numa peça de teatro na Europa. O grande Ismael Ivo, coreógrafo, um brasileiro maravilhoso que foi embora do Brasil. Ele já era dançarino aqui no Brasil, bailarino. Ele falou: Valquíria, eu tenho que ir embora, porque aí eu vou ser valorizado. Eu fazendo um trabalho lá fora, eles vão me dar mais valor. E isso é triste, a pessoa precisar sair do próprio país para ser valorizado. Porque quando Ismael Ivo se tornou realmente um grande internacional, um grande coreógrafo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e veio para o Brasil em algumas apresentações, ele estava lá no auge. Tanto é que, ao voltar ao Brasil, ele foi convidado para ser o diretor do Teatro Municipal, do Corpo de Balé do Teatro Municipal de São Paulo, em que ele exerceu da melhor forma. Ismael Ivo, realmente maravilhoso, e a quem eu tenho o maior carinho, um grande amigo, um grande coreógrafo internacional, e que esteve aqui em Taubaté. A nossa amiga Zenaide chegou a conhecer, esteve na apresentação com ele. Então, isso é muito importante, saber de um ser humano maravilhoso, humilde, simples e que se tornou um grande homem. Não é, Zenaide? Com toda certeza. Mas você falando sobre a valorização, nós não temos, eu digo sempre enquanto pessoa negra, nós não temos valorização, nós não temos o reconhecimento, nós não precisamos de joias, não precisamos de carros novos, nada disso para agrado ou para comprar, né? Nós precisamos do quê? Apenas do respeito, né? Do direito a ter direitos. E nós, enquanto pessoa negra, diariamente a gente tem que provar e comprovar que a gente tem capacidade naquilo que a gente se propõe ou se propôs a fazer, né? As pessoas sempre duvidam. Eu tive um fato, eu não falo nada em nome de ninguém, eu falo apenas por mim. Numa escola, não aqui em Taubaté, o diretor me convidou para uma roda de conversa ou uma palestra e me pediu o currículo. Eu enviei sem problema nenhum, não é esse o meu problema. Aí ele, mas você, antes de eu entregar o currículo, mas você tem essa formação mesmo? Você está capacitada para isso? Falei, sim, professor, se eu não estivesse, eu jamais iria aceitar o seu convite. Aí ele leu o currículo e depois me ligou. Você pode falar sobre tráfico de seres humanos? Eu falei, qual a faixa etária do público-alvo? 10 a 14 anos. Infelizmente, professor, eu agradeço o seu convite, mas jamais posso falar sobre tráfico de seres humanos para essa faixa etária. A questão não só do racismo, da discriminação, do preconceito, como a hipersexualização dos corpos negros, a questão da droga, a questão do próprio tráfico em si. Mas e não tem outro termo? Eu falei, professor, dê uma olhadinha no currículo, tem mais outras coisas que a gente pode estar conversando com a criançada. Aí ele olhou lá e viu bullying. Eu falei, tá, eu faço uma dinâmica, inclusive, quando se fala de bullying. Porque o racismo está presente no bullying também. Sempre, sempre. Porque, caros irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Pai. E essas diferenças não devem existir nunca. Entre as crianças, você falou das crianças, Zenaide, realmente não existe. O ser humano, a criança, ela nasce perfeita, ela não nasce discriminando, não. Todos são iguais, eles brincam ali todos iguais. Quando começa a crescer um pouquinho, é que os pais, através da família,
é que vão pondo às vezes na cabecinha da criança, então a criança começa a ter um pouquinho de diferença. Mas o ser humano, como esse grande homem aqui, Mestre Vitor, a quem eu admiro também de paixão, ele está aqui ao lado do Maurício André, que era um grande amigo, e de Dário Paulo Ítalo Bispo, que era meu esposo. E esse grande mestre Vitor, de uma inteligência, uma capacidade, mestre em artes marciais, um grande mestre a quem nós devemos todo o respeito, carinho. Então, a importância dessa questão do respeito, caros irmãos, é que deve existir em todas as faixas, em todas as camadas, em todas as famílias. Ensinar as crianças desde pequenina, nós somos todos iguais, não tem diferença, não é, Zenaide? Exatamente. Nenhuma criança nasce discriminando, nenhuma criança nasce racista. Ela é, como dizia Nelson Mandela, ela é ensinada a discriminar, ela é ensinada a ser racista. E o triste não é só pela família. A escola, um local, um espaço sagrado, é onde mais se comete a questão do racismo. E aí eu penso como Mandela, se a criança é ensinada a odiar, é ensinada a ter discriminação, a ser preconceituosa, ela também pode ser ensinada a amar, ela pode ser ensinada a respeitar todas as pessoas, porque realmente nós somos iguais. Não é a cor da pele que define quem tem mais valor ou quem tem menos valia, não é o que define, não é a posição, o status social, não é a casa, o carro, as joias que define quem é um ser humano, mas sim o respeito, a valorização, a educação. E não precisa ter 50 mil diplomas, como a gente ouve às vezes a pessoa falar, eu sou isso, sou aquilo, mas não tem nada de educação, nada de respeito. Então, se você tem um monte de formação, se você tem um monte de diplomas, o primeiro lugar tem que ser o da educação, do respeito, da valorização. Porque, caros irmãos, isso tudo está na nossa essência. Como o Zenaide falou tão bem, essa questão do respeito, a questão da humildade, a questão da simplicidade, a questão do amor. Esse amor que Deus nos ensina, que fala até no maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu lembro nas palestras, nos cânticos de Martin Luther King, o grande mestre, o grande lutador contra o racismo, e que tinha um sonho. O sonho de Martin Luther King era ver as pessoas irmanadas, de mãos dadas. Esse era o grande sonho de Martin Luther King e que infelizmente acabou sendo assassinado. A mesma coisa de Martin Luther King, o grande mestre Mahatma Gandhi, que também tinha esse sonho de ver as pessoas unidas. Tanto é que Gandhi conseguiu, na Índia, ele levou o povo a uma libertação sem armas, através da consciência. Então, hoje aqui, quando nós falamos da consciência negra, nós temos sim que ter essa questão da reflexão, de saber o respeito ao ser humano, independente de raça, credo, de posição social. O importante é que é um ser humano e que é o nosso irmão. Todos nós somos irmãos, não é, Zenaide? Com certeza. E nós queremos simplesmente respeito, porque as nossas atitudes, os nossos gestos, nossas palavras, né, é que nos identificam.
E se eu preciso e eu quero me tornar um ser humano melhor, eu preciso sim do respeito, da educação, da empatia, do amor ao próximo. E é o que está faltando não só no Brasil como no mundo, né? As pessoas estão muito voltadas para si mesmas, para seu próprio umbigo e esquece de quem está do lado. Esquece que às vezes a pessoa que está do lado está passando por determinada dificuldade e às vezes só precisa de uma palavra, mais nada. Porque às vezes a gente conversando com as pessoas, a partir desse momento, a pessoa sabe o que ela vai fazer da vida, qual atitude ela vai tomar para resolver os problemas. E isso acontece com nós que somos negros também. Agora, o triste também, nós, enquanto adultos, nós sabemos nos defender, não com arma, não com briga, não com discussão, com diálogo franco e honesto. Mas as crianças, elas não sabem como se defender do racismo. Eu vi uma pesquisa semana passada que a partir de 6 anos, quase todas as crianças já sofreram racismo, e não só dentro da família, o que para mim me deixa com uma angústia muito grande, na própria escola. E eu, como educadora antirracista, eu fico preocupada com isso, porque o chão da escola, como eu sempre aprendi, é sagrado. Devemos respeito a todos os professores e professoras, aos mestres, às mestras. Eles também têm que facilitar a vida dessas crianças. Então tem a Lei 10.639 de 2003, mas eu estava vendo uma pesquisa, 70% das escolas não aplicam a Lei 10.639, que traz em seu bojo uma palavrinha tão importante, mas que é desprezada. É obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Então, a partir do momento que a lei diz que é obrigatório, então todas as escolas, em todos os níveis, deveriam aplicar a referida lei, para que pelo menos diminua a questão do racismo, do preconceito, né? As crianças maiores, as grandes, já vão para a escola com aquela coisa, tem um coleguinha ali, é o neguinho, o negão, o negrinho, o negrinho. Aí quando a gente questiona, mas lá em casa falou que é com carinho. Onde está o carinho nessas frases? Onde está o carinho nessa situação? Eu disse numa escola um dia que um aluno de 10, 11 anos fez esse questionamento para mim. Eu disse para ele, você enquanto um garoto branco, de família branca, quando você nasceu, o seu pai, a sua mãe, seus avós, você foi registrado no cartório e foi batizado. Qual é seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu falei, então, o menino negro que está do seu lado e a menina também, assim como eu, quando nós nascemos, nossos pais ou avós ou alguém responsável nos registrou com um nome. Então todas as pessoas têm um nome. Então, bonito. Por que eu tenho que falar negrinho, negrão, gordinho, gordona, feio, bonito? Toda pessoa tem nome, eu tenho que chamar por nome. Eu, particularmente, não gosto nem de apelidos, porque eu acho que tem apelido que é ofensa. Não é carinho. Sim. É a mesma coisa. Aquele negão, aquela negona. Gente, todo mundo tem nome. Que é a questão que hoje nós falamos tanto do bullying, não é, Zenaide? E que quando você fala dessa questão do ter, né? Hoje as pessoas estão muito voltadas para a questão do consumo, do ter. Elas se preocupam com muita questão de riqueza, ambição e não procuram o seu eu interior. Em seu eu interior nós temos o amor que Deus nos dá, esse amor que faz com que a gente vença tudo. Pode vencer a doença, pode vencer todas as dificuldades. Então, esse amor nós temos que cultivar dentro de nós, meus irmãos. Esse amor que Deus nos dá, que é um amor puro, como um amor de criança. Esse amor tem que ser cultivado. Então, trazer daqui de dentro para fora, amar a todas as pessoas, sem distinção, sem fazer diferenças. Somos todos iguais nesse planeta.
eu me lembro as frases de Clóvis Moura, grande amigo, a quem eu fui aluna, depois de aluna na faculdade. Eu entrava o tempo todo em sua casa para discussão, troca de ideias. E quando eu fui professora na FMU, eu convidei para palestras, ele foi. E ele, Clóvis Moura, para quem não sabe, um grande escritor, foi professor na USP e representou o Brasil em 1977 na ONU, falando da luta pelos direitos humanos, né? Contra o racismo, contra as diferenças. Então, Clóvis Moura era realmente uma sumidade. E esse grande amigo que eu tive a oportunidade de conviver, de levar, eu ia buscá-lo no meu carro, em sua casa, para ele ser entrevistado na Rádio Boa Nova, na Rádio Mundial de São Paulo. E ele com uma humildade, caros irmãos, simples, humilde. Então isso é o que levanta a pessoa, isso é o que faz a pessoa ser um grande homem, não é, Zenaide? Com certeza. E não é difícil, né, para nenhuma pessoa. É interessante o Brasil continuar sendo um país super racista, embora muitas pessoas digam que não existe racismo no Brasil. Claro que vai dizer que não existe racismo. Primeiro, que é uma mancha muito feia. Segundo, Rui Barbosa, o Águia de Aia, que mandou recolher toda a documentação referente aos cativos, ou seja, aos escravizados, e recolhesse tudo no Brasil todo, porque isso realmente era uma mancha feia, e ele e mais o pessoal da elite achavam que queimando todas as matrículas, queimando a história do povo negro, isso ia ficar limpo. Então, no dia 14 de dezembro de 1890, né, na Casa da Alfândega, no Rio de Janeiro, grande parte dessa documentação foi queimada. Só que o Brasil, com essa imensidão, não daria tempo de fazer essa recolha para queimar tudo. Então tem muitos museus que têm os jornais, que têm a documentação dos cativos, né, aqui no Brasil. Aqui no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, grande parte dos africanos vieram para cá. E eu costumo dizer, na questão do racismo, que o Vale do Paraíba ainda é uma grande senzala onde os barões do café e os capatazes continuam entre nós, porque é muito grande o racismo aqui no Vale do Paraíba. E aí as pessoas nos questionam: nossa, mas como que você fala uma coisa dessa? Gente, todo dia a gente recebe informação de escola, que criança está sofrendo racismo, que criança que é de religião de matriz africana e coloca guia no pescocinho porque é um respeito e ela professa a religião de família, tem as guias arrebentadas, elas são xingadas de feiticeiras, de bruxa. Aí eu falo, olha, bruxa todas nós mulheres somos, porque a gente não larga da vassoura, né? Então todas nós somos bruxas. Aí meu médico se mata de rir quando eu falo isso. Isso é ótimo que você fala, Zenaide, porque, caros irmãos, eu tenho alguns colarzinhos que realmente são guias de proteção. E isso as pessoas já devem ter notado em quase todos os programas, elas estão aqui comigo. Se elas não estão aparecendo, elas estão por dentro da roupa. E foi entregue por pessoas iluminadas que me disseram assim: mães de santo, pai de santo, você tem que ter guia de proteção, porque você luta, é uma lutadora, uma guerreira, então você tem que ter também proteção. E eu realmente, em todos os locais que eu vou, eu frequento, seja na igreja católica, o evangélico, seja no centro espírita, umbanda, kardecismo,
Eu estou sempre com as guias de proteção. Então, isso que você fala é tão importante, porque Deus, caros irmãos, não carrega bandeira. Não carrega bandeira desse, daquele, da igreja católica, evangélica, o budismo, o espírita, kardecismo, umbanda, candomblé. Não carrega. Então, nós temos que ter respeito, carinho por todas as pessoas, independente de raça, credo, posição social, não importa. É um ser humano que está ali do nosso lado. O médico, quando ele trata uma pessoa, ele também não pode ver naquela pessoa, é um ser humano que está ali diante dele. O professor, quando vê os alunos são seres humanos que estão ali diante dele. Então nós não podemos ver assim essa questão de diferenças, porque somos todos iguais, todos irmãos, filhos de um mesmo Pai que é Deus, não é, Zenaide? Com certeza, mas as pessoas acabam se esquecendo, né, que isso é muito importante. Uma outra coisa também, tudo começou onde? Em África. As pessoas acham que, muita gente ainda acha que nós, enquanto afrodescendentes, ou a nossa ancestralidade, vieram para cá num navio de cruzeiro, com tudo pago, com refeições, com alimentação. Não, primeiro que lá fomos sequestrados das aldeias e vilas, das famílias, dos amigos e traficados. Só que a história não diz que é isso, mas esta é a nossa realidade realmente. Então, nós sempre estamos agora realizando evento na Ordem dos Advogados ali na 4 de março, no dia 25 de maio, que é o Dia da África, porque tudo começou de lá. Se fomos trazidos de lá para cá, nesses quase 5 milhões de africanos, nós temos um legado, uma herança genial, sabe? Na formação e na constituição do povo brasileiro, na identidade, na formação e cultura do povo brasileiro. Temos 2.000 palavras que vêm do africano, né? E que nós falamos diariamente, aproximadamente de 200 a 300 palavras. E os indígenas nos deixaram 1.000 palavras. Cara, irmã, isso é tão importante que você fala, Zenaide, desculpe estar te interrompendo, mas as palavras, tanto indígenas como africanas, existem no nosso vocabulário. E eu lembro, Clóvis Moura dizia assim, a maior parte do nosso Brasil, que é imenso, a maior parte da população é negra. Sabe, não existem diferenças, caros irmãos, nós temos que ter amor, carinho, respeito. É uma pena que o nosso programa já está quase encerrando, eu já estou vendo o colega, o amigo da técnica já fazendo sinais. Eu quero lembrar, existe uma música chamada Amazing Grace. Essa música é maravilhosa e essa música ela era assim, nos navios negreiros, os africanos, os escravos africanos vinham da África e eles cantavam essa música. Essa música hoje é internacional, cantada por todos os cantores, todo o pessoal da área musical que gosta de uma boa música, ela é maravilhosa, é um hino de louvor a Deus, agradecendo a Deus pela vida, por estar vivos. Nesses navios, eles vinham cantando Amazing Grace. É uma música maravilhosa que me emociona, porque isso realmente lembra essa questão do amor incondicional, não é? Verdade. E não devemos nos esquecer também que o Criador do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que foi a data da morte de Zumbi em 1695, mas Oliveira Silveira, um gaúcho, ele era pesquisador, né? Oliveira Silveira. Exato. Ele mais um grupo chamado Palmares, lá no Rio Grande do Sul. Sim. E eles eram pesquisadores, eles estudavam a pauta do povo negro. Então, consciência, cada um tem a sua. Por que consciência negra?
essa data é para reflexão, né, dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas atitudes em relação ao povo negro. As pessoas são racistas, mas usam nossa comida, nossos trajes afro, as tranças para quem gosta, careca, porque na África também a gente gosta de ser careca, né? Nós não queremos nada demais, nós queremos apenas o direito a ter direitos e respeito, mais nada. Obrigada, Zenaide, maravilhosa. Muito obrigada. Essa grande amiga que realmente é de um conhecimento, uma sabedoria. Agradeço a sua presença, do colega da técnica e de todos aqui da TV Cidade que estão sempre em sintonia conosco. E, irmãos, essa questão da consciência negra que nós precisamos ter sempre em nossa vida, independente do dia 20 de novembro, independente de estarem, fazendo tanta palestra, todos os dias nós temos que ter essa consciência negra, ou seja, o respeito, o amor fraternal, o amor incondicional. Muito obrigada a todos os irmãos, obrigada, amiga Zenaide, pela sua sabedoria. Obrigada, caros irmãos. Nós estaremos sempre juntos nessa luta contra o racismo, nessa luta buscando os direitos de todos. Muito obrigada, muita paz, muito amor no coração. E até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja. Amém. Amém.